Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 10 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu vou começar essa edição falando de saúde. E, aliás, com uma informação importante, isso porque a aplicação da vacina bivalente contra a Covid no Brasil começa hoje. Além da cepa original do coronavírus, o imunizante também combate as variantes da Ômicron. Os grupos mais expostos ao risco da doença e que foram vacinados com ao menos 2 doses da vacina contra a Covid vão receber a nova versão do imunizante primeiro. Nessa etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, com o reforço da bivalente da Pfizer, que garante proteção contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes da Ômicron. A vacina bivalente é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e tem o objetivo de expandir a resposta imune específica à variante Ômicron e a melhorar a proteção da população. Os grupos prioritários que devem receber as doses são pessoas com mais de 60 anos, moradores de instituições de longa permanência, pessoas com deficiência, pacientes com baixa imunidade, como pessoas com câncer ou transplantados, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, gestantes e puérperas e os profissionais da saúde. A meta é vacinar 90% da população-alvo. O Ministério da Saúde afirma que, a partir do mês de março, o calendário de vacinação vai ser aberto para outros grupos. E outra informação importante é que o Ministério também vai intensificar a campanha de vacinação para os maiores de 12 anos que estão em atraso com a aplicação das doses. Ainda sobre esse assunto, um relatório de inteligência do Departamento de Energia dos Estados Unidos afirmou que o vírus da Covid-19 provavelmente surgiu a partir do vazamento de um laboratório na China. O país havia contestado essa possibilidade. O FBI já havia concluído em 2021 que a pandemia provavelmente começou a partir de um vazamento de laboratório na China. Mas outras agências ainda julgam que o resultado foi de transmissão natural. A conclusão do novo documento apresentado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos foi considerado de baixa confiança, mas relevante, já que a agência supervisiona uma rede de laboratórios nacionais americanos que conduzem pesquisas biológicas avançadas. A China já havia negado que o coronavírus tivesse surgido de um vazamento acidental e impôs, inclusive, limites nas investigações da Organização Mundial da Saúde. Desde que a doença surgiu em 2019 na região de Wuhan, na China, especialistas e autoridades seguem discutindo a sua origem. Inicialmente, a hipótese predominante era de que o vírus tivesse surgido naturalmente, passando de animais para humanos, como já ocorrido em outras pandemias. Mas com a falta de identificação de um animal hospedeiro, outras hipóteses foram surgindo. As novas alegações feitas pela agência norte-americana aumentam ainda mais a tensão entre os Estados Unidos e a China, que já possuem uma relação abalada por discordâncias políticas. Eu mudo de assunto para falar que a nave russa, que foi lançada para resgatar 3 astronautas, chegou à Estação Espacial Internacional neste domingo. E a previsão é de que a tripulação retorne à Terra em setembro. A missão da MS-23 é trazer de volta em setembro o americano Frank Rubio e os russos Dmitry Petelin e Sergei Prokopiev. Os 3 chegaram à ISS a bordo da MS-22 e deveriam permanecer na estação espacial apenas por 6 meses, até o fim de março. Mas a cápsula sofreu avarias em meados de dezembro, depois de ser atingida por um micrometeorito. A Roscosmos, a agência espacial russa, decidiu enviar a MS-23 para substituir a nave danificada, mas sem os 3 membros da tripulação que estavam previstos. Sem ninguém para substituí-los, Rubio, Petelin e Prokopiev vão passar quase um ano no espaço. A danificada MS-22 vai deixar a estação espacial sem passageiros no final de março para retornar à Terra. Há outros 4 astronautas na estação, que chegaram em outubro a bordo de uma cápsula SpaceX Dragon. Eles devem receber a companhia na próxima semana de mais 2 americanos, um astronauta dos Emirados Árabes e um russo. Após alguns dias com as 2 equipes na ISS, os integrantes da missão anterior retornam à Terra.
E olha só, um levantamento feito pelo IBGE mostra que no Brasil um filho pode custar para os pais mais de 3 milhões de reais, do nascimento até completar 18 anos. Motivo que tem feito muitos casais optarem por não ter filhos. Vamos ver. De acordo com a pesquisa, a maioria das comunidades online de pessoas sem filhos define seus membros como gente que decidiu conscientemente nunca ter filhos. É diferente de outros adultos que, no momento, não têm filhos, mas querem no futuro, ou de adultos que tinham esperança de ter filhos, mas não conseguiram. Estes podem ter enfrentado problemas de fertilidade ou outras condições médicas, ou foram prejudicadas por circunstâncias sociais, como não encontrar um parceiro adequado ou disposto no momento certo, por exemplo. Mas a maior parte das pesquisas acadêmicas normalmente reúne todas as pessoas que não têm filhos em um mesmo grupo, segundo a pesquisa dos Estados Unidos. A percepção sobre a identidade das pessoas livre de crianças e o principal motivo é o alto custo de vida, principalmente nas grandes cidades. Esta metodologia não reflete as experiências e sentimentos muito diferentes das pessoas que decidiram não ter filhos e das que quiseram, mas não conseguiram. Isso significa que existem poucos dados comparativos de longo prazo, examinando cada grupo separadamente. No Brasil, para as famílias que integram a classe C, aquelas com renda familiar mensal de R$ 5.281 até R$ 13.200, o gasto estimado varia entre R$ 480.000 a R$ 1.200.000. Na classe B, entre R$ 13.201 e R$ 26.400 de renda mensal, o gasto vai de R$ 1.200.000 até R$ 2.400.000. Já a classe A parte de R$ 3.600.000 e continua a subir em função da renda familiar. O custo de vida aumentou. Como o trabalho se baseia nas classes de renda do IBGE, que define classe de renda de acordo com o número de salários mínimos, quando o salário mínimo sobe, o custo aumenta também. O levantamento foi construído com base nos dados de classe de renda do IBGE e aponta um gasto médio de 30% da renda das famílias com os filhos. A lista de custos considera, por exemplo, alimentação, roupas, lazer, educação, saúde e parte das despesas comuns, como aluguel. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia, mas olha só, continue ligado em nossa programação, porque às 11 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!